Eleve suas expectativas. Joyce Meyer, parte 2. Esperança em meio ao sofrimento. Hebreus 6,19 fala: agora temos esta esperança como uma firme e segura âncora da alma. Quando as perdas vierem, vamos lidar com elas e nesse processo não vamos perder a nós mesmos. Quando as tragédias vierem, vamos sofrer adequadamente e não dar lugar ao espírito de tristeza que pode transformar toda a nossa vida em uma tragédia. Quando ficarmos decepcionados, devemos ajustar o nosso foco outra vez. Quando ficarmos deprimidos, precisamos escolher olhar para cima, porque todos nós nos sentiremos melhor se mantivermos a cabeça erguida. Tudo em Jesus é para cima. Ele veio do céu e voltou ao céu quando a sua obra estava terminada. Então nos foi prometido que ele voltará outra vez nas nuvens, e todo olho verá. Ele eleva nossa cabeça, nosso espírito e nossa vida. Por outro lado, temos um inimigo chamado Lúcifer, Satanás, o grande enganador, o diabo, e tudo que ele oferece é para baixo. Ele carrega depressão, desânimo, tristeza, doença, desespero, abatimento, divórcio e morte. Quero declarar guerra à desesperança e convidar você a se juntar a mim na luta contra ela. Cada um de nós que assumir o compromisso de espalhar a esperança em todo lugar onde formos se tornará parte da resposta de que o mundo precisa. Top. Capítulo 4. Olhe para o alto. Salmo 121, do 1 ao 2 fala: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Emily Dickinson falou: a esperança tem asas e faz a alma voar. Canta a melodia mesmo sem saber a letra e nunca desiste. Nunca. Aí logo aqui no começo, né, ela vai falar que nos filmes sempre tem aquela parte clichê que a pessoa está perto de um precipício e fecha os olhos e o pessoal fala: olha, não olhe para baixo, a pessoa olha para baixo, entra em pânico e por aí vai. E da mesma forma, quando as pessoas começam a falar: olhe para frente, não olhe para baixo, da mesma maneira a Bíblia nos dá uma pessoa melhor quando necessitamos de ajuda. Em vez de olhar para baixo, para as coisas que não podem nos ajudar, a palavra de Deus nos diz para olharmos para cima, para colocarmos o foco naquele que sempre nos ajudará. Hebreus 12:2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E Isaías 45:22 diz: voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra, pois eu sou o Senhor, e além de mim não há outro. Quando tinha problemas, Davi se voltava e olhava para os céus, porque ele sabia que a ajuda vinha do alto, né? Ele que escreveu: de onde virá o meu socorro? Eu olho para os montes, levanto os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O socorro vem do Senhor. A expressão olhar para cima significa mais do que apenas olhar para o céu. Significa ter uma atitude esperançosa, uma percepção positiva e a expectativa de algo bom. Deus é bom e Ele está sempre planejando algo bom para nós. Nada pode tomar o lugar de Deus. Porque o que acontece? Quando nós estamos sem esperança, às vezes a gente recorre para outras coisas, que ela vai citar aqui algumas coisas, nós recorremos para remédio, nós recorremos, enfim, a gente vai recorrendo para um e para outro, e a gente vai se esquecendo que nós temos que nos voltar para o Senhor. Voltar-se para os amigos. Não há nada de errado em procurar seus amigos nos tempos difíceis, mas não permita que eles tomem o lugar de Deus em sua vida. Vá ao Senhor primeiro quando estiver sofrendo e busque a direção de Deus para a situação. Depois que você estiver passando o tempo lendo a palavra e buscando ao Senhor em oração, só então vá aos seus amigos. Compartilhe com eles o que você acha que o Senhor está dizendo. Lembre-se de que seus amigos são humanos tanto quanto você. A capacidade deles de ajudá-lo é limitada. Se você confiar unicamente neles, acabará decepcionado. E isso tanto serve para as pessoas, né, esse texto, tanto serve para as pessoas que vão atrás dos amigos todo o tempo, tanto para aquelas que querem ser o Espírito Santo. Eu tenho uma amiga minha que ela é o Espírito Santo encarnado para as pessoas. As pessoas, elas não querem buscar a Deus, elas não querem orar, elas querem que essa minha amiga faça tudo por elas, que ore por elas, que escute. Só que nós precisamos conduzir as pessoas até Jesus. Enquanto seres humanos, nós podemos ouvir, nós podemos nos compadecer. A palavra fala, né? Rir com os que estão rindo, chorar com os que choram. Mas há momentos e situações
que não há nada que nós possamos fazer, e nós precisamos ter a consciência, tanto as pessoas que ajudam quanto as pessoas que são ajudadas, que o único socorro é Jesus. No livro da Joyce Meyer, O Vício de Agradar a Todos, lá no finalzinho do livro, ela vai falar sobre a síndrome de Salvador, que muitas vezes as pessoas têm aquela síndrome de Salvador: se eu não for lá, a pessoa não vai conseguir sair dessa situação. A pessoa não consegue, ela não consegue viver sem o ar aqui, para respirar, mas todo mundo consegue viver sem uma outra pessoa, e nós precisamos ter entendimento que o nosso suprimento vem do céu. Voltar-se para o cônjuge. Uma das coisas que aprendi bem cedo no meu casamento foi que eu não podia depender do Dave, que é o marido dela, para ser a fonte da minha felicidade. Esse lugar pertence a Deus. Deus é a fonte da nossa alegria, não o cônjuge. Lembro-me de que houve momentos em que eu ficava muito irritada com Dave, porque ele ia jogar golfe ou assistir a um jogo de futebol, em vez de passar a manhã comigo. Não que Dave estivesse me negligenciando, ele é um ótimo marido e ama passar tempo comigo, mas eu queria que ele estivesse ao meu lado o tempo todo. Ficava irritada porque contava com ele para ser minha fonte de felicidade e contentamento. Voltar-se para si mesmo. Quando as coisas ficam difíceis na vida, há uma tendência em todos nós de dizer: eu cuidarei disso sozinho. Às vezes é porque ninguém estava por perto para ajudar quando você era mais jovem, então você sempre teve de ser independente. Outras vezes é porque você é uma pessoa forte, talvez muito talentosa, e é simplesmente mais fácil confiar nessas habilidades para tirá-lo de uma encrenca. Alguém o decepcionou ou desapontou? Isso o deixou irado ou ressentido? Você já considerou que talvez isso tenha acontecido por sua culpa, por contar com essa pessoa para suprir sua necessidade, em vez de contar com Deus? Não quero dizer isso para parecer dura, ou como se não se compadecesse da sua dor. Mas a verdade é que precisamos ouvir. É muitas vezes dolorosa a princípio. Se tivermos mais esperança e confiança nas pessoas do que em Deus, Ele revelará as fraquezas delas e permitirá que elas nos decepcionem para que nos voltemos para Ele com o tempo. Isso pode não ser agradável no momento, mas a verdade nos libertará, porque nenhum ser humano pode estar nesse local que só Deus tem que estar. Se você entrar nessa situação, aí você entra numa situação de dependência emocional, com a dependência emocional, depressão e por aí vai. Ignore a tempestade e foque em Jesus. Quando os discípulos estavam lá no meio do mar e já estava escuro e as ondas estavam agitadas, Jesus chega andando ali por sobre as águas. Jesus estava andando sobre o mar e não deveríamos nos surpreender com isso. É como se Deus dissesse que Ele pode fazer e fará o que for preciso para chegar até nós quando estivermos sofrendo. Não há tempestade grande o bastante para impedir Deus de salvar você. Aí, quando Jesus estava chegando, o pessoal, será que é um fantasma? Perguntaram quem é. Aí Jesus falou: sou eu. Aí Pedro falou: se é tu mesmo, Senhor, manda eu ir contigo sobre as águas? Jesus falou: vem. E enquanto Pedro andava na direção de Jesus, ele fez o que você e eu costumamos fazer. Tirou os olhos do Senhor e olhou para baixo. Ele olhou para as ondas e começou a focar na tempestade. Em vez de pensar: estou amando andar sobre as águas, estou andando sobre as águas com Jesus, isto é incrível, não há limite para o que Deus possa fazer em minha vida, Pedro começou a pensar: e se eu me afogar? Como é que isso é possível? Jesus pode realmente me salvar? É isso que acontece quando você olha para baixo, para seus problemas, em vez de olhar para a promessa. Pontos de exclamação se transformam em dúvida, se transformam em pontos de interrogação. A fé se transforma em medo e você começa a afundar. Felizmente, temos um Salvador que nos ajuda mesmo quando nossa fé é fraca. Jesus estendeu a mão e salvou Pedro. Não foram os discípulos que o salvaram, foi Jesus. A última coisa que você sempre depende. Enquanto tiver esperança, você tem possibilidades, porque tudo está sujeito à mudança, exceto Deus. Não importa que tipo de má notícia você receba, a primeira coisa que deve pensar é: bem, essa situação está sujeita a mudanças. Suas finanças mudam, seus filhos mudam, seu chefe muda, sua situação muda, mas Deus não muda. Deus é uma rocha inabalável. Ele é constante. Malaquias 3,6 diz: de fato, eu, Senhor, não mudo.
As pessoas mudam, o tempo muda, as circunstâncias mudam, as mentes podem mudar, os humores podem mudar, compromissos mudam, empregos mudam, escolas mudam. Isso é algo que deveríamos nos acostumar. A única coisa que podemos ter certeza neste mundo é que alguma coisa sempre estará mudando. Sofremos muitas lutas emocionais que não teríamos de suportar se colocássemos nossa esperança em Deus e parássemos de esperar que outra pessoa fizesse o que só Deus pode fazer. Como já dizia Aline Barros, mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eleve as suas expectativas, hopes up. Quando você olha para o alto, a esperança renasce. Embora a tempestade possa ser grande, ela não é maior que Deus. Tudo que você tem a fazer é se voltar para Deus e confiar que Ele fará o que for preciso. Até mesmo andar sobre as águas para chegar até você. Portanto, vá em frente e eleve suas expectativas. Você enfrentará essa circunstância mais forte do que antes. Apenas permaneça focado em Jesus. Tenha uma atitude positiva. Continue se movendo e aconteça o que acontecer. Não olhe para baixo. E é isso aí, pessoal. Sejam abençoados na prática da palavra. Valeu, partiu.